Olá, antenados e antenadas, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula da Unidade 1, Conceitos Básicos, do curso Fundamentos de Programação em C. Na nossa quarta aula, nós vamos estudar as diferentes técnicas que existem para a descrição de algoritmos. Vem com a gente que a aula de hoje tá massa! Bom, os algoritmos eles podem ser especificados, representados, descritos de três maneiras principais. Primeiro, usando um texto narrativo, usando uma linguagem gráfica, um diagrama, que é o que a gente chama de fluxograma, ou usando o que nós chamamos de português estruturado ou Portugal. Então, nós vamos estudar um pouco cada uma dessas alternativas, dessas estratégias ou técnicas para se construir, para se descrever algoritmos. Primeiro, vamos começar com a descrição narrativa. A descrição narrativa consiste em você analisar o problema e escrever usando linguagem natural mesmo, por exemplo, a língua portuguesa. Você vai escrever um texto que de alguma forma você diga quais são os passos que devem ser seguidos para solucionar o problema. Basicamente é isso a descrição narrativa. Qual é a grande vantagem da descrição narrativa? A grande vantagem é que você não precisa aprender nenhum conceito novo. Escrever em português você já sabe. Então você analisa o problema e escreve uma descrição em português, tentando ali indicar a sequência de passos que tem que ser executadas para solucionar o problema. Qual é a grande desvantagem da descrição narrativa? É a ambiguidade da linguagem natural. Então, quando a gente escreve numa linguagem natural como em português, eu posso entender uma coisa quando eu leio aquele texto e outra pessoa pode entender uma coisa diferente. Isso é muito comum. Quando o Papa, por exemplo, diz nenhum trabalhador sem trabalho, nenhum camponês sem terra, nenhuma pessoa sem teto, ele está falando de justiça social, mas muitas pessoas interpretam como comunista. O Papa é comunista. Então, um texto escrito numa linguagem natural, ele pode ser interpretado de maneira diferente, por causa da ambiguidade que é própria da linguagem natural. Então, vamos voltar ao nosso exemplo de caipirinha cearense, usando descrição narrativa. Então, nós já vimos esse exemplo. Entrada de dados, limão, colher, recipiente. Então, primeiro eu coloco a entrada de dados, depois a descrição do algoritmo em uma sequência de passos. Então, eu descrevi esse algoritmo, eu representei esse algoritmo usando a descrição narrativa. Vamos ver um outro exemplo. Imagine que o meu problema seja mostrar o resultado da multiplicação de dois números. Então, eu tenho que receber dois números e, como saída, devolver ou imprimir o resultado da multiplicação desses dois números. Como é que eu representaria esse algoritmo usando a descrição narrativa? Muito simples, eu colocaria uma sequência de passos. Então, passo 1, receber os dois números que serão multiplicados. Passo 2, multiplicar os dois números. Passo 3, mostrar o resultado obtido na multiplicação. Pronto, descrevi o algoritmo usando descrição narrativa. Bom, a segunda alternativa para descrever algoritmos é o fluxograma. Bom, como é que funciona o fluxograma? O que é um fluxograma? Fluxograma nada mais é do que um diagrama, um gráfico, uma representação gráfica de um processo, ou seja, de uma sequência de passos. Agora, no fluxograma, ele tem um conjunto de símbolos pré-definidos, onde esses símbolos são unidos por setas. Essas setas representam o fluxo do processo. Qual a vantagem do fluxograma? O fluxograma permite uma visão completa do fluxo do processo, ou seja, dos passos necessários para resolver, para solucionar o problema. O fluxograma ele apresenta uma facilidade de entendimento muito grande, porque diferentes pessoas olhando para o mesmo diagrama dificilmente terão interpretações diferentes. Então, o fluxograma ele não tem o problema de ambiguidade que existe na descrição narrativa. Então, duas pessoas olhando o mesmo fluxo, o mesmo diagrama, provavelmente terão o mesmo entendimento. Então, isso facilita o entendimento da solução proposta
e, consequentemente, a tradução dessa solução para uma linguagem de programação. A desvantagem, né? Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Quais as desvantagens de usar fluxograma? Bom, primeiro eu preciso aprender a simbologia dos elementos gráficos, ou seja, qual a semântica dos elementos gráficos, o que é que eles representam. Então eu tenho que aprender aí uma linguagem, que é essa linguagem de símbolos do fluxograma. E outro problema é que, dependendo da complexidade do problema que eu estou tentando solucionar, pode ser que o meu diagrama ele fique muito grande, fique muito extenso, o que vai dificultar tanto o entendimento, né, do fluxograma, como ele vai dificultar a própria elaboração do fluxograma. Então, o fluxograma nada mais é do que a representação gráfica por meio de símbolos geométricos de uma solução algorítmica para um determinado problema. Show! Então, vamos ver alguns símbolos que são comumente usados no fluxograma. O retângulo representa um cálculo, uma computação. O losango representa uma decisão. Esse símbolo, que é o retângulo cortado aqui na ponta, representa uma entrada de dados. Esse outro símbolo representa uma saída. E, por fim, esse último símbolo representa o início do fluxograma e o final do fluxograma. Então, veja a dificuldade. Primeiro eu preciso entender esses símbolos, e aí são só alguns. Eu preciso entender a semântica, né? O que é que eles representam, o que é que cada símbolo desse representa. Bom, beleza, agora eu posso pegar o meu problema de fazer caipirinha e tentar elaborar um fluxograma para representar um algoritmo que solucione esse problema. Então veja, tem o símbolo aqui de início, depois do início vem uma ação, lave o limão, em seguida uma outra ação, corte o limão em fatias, beleza? Depois, uma outra ação, coloque o açúcar no recipiente. Em seguida, ó, como o meu diagrama é grande, eu estou representando esse 1 para dizer que eu estou vindo para cá para continuar o fluxograma. Então, já é um problema, né? E nem é um algoritmo, nem é um fluxograma tão grande. Então, agora eu tenho uma ação, coloque o limão no recipiente, depois amasse o limão e o açúcar, coloque o gelo picado no recipiente, complete o recipiente com cachaça, mas ainda não terminou o meu diagrama, né? Meu fluxograma. Ainda não consegui representar o algoritmo por completo. Então, bolinha aqui com sinal 2, é como se eu estivesse continuando aqui no 2. Agora eu vou continuar. Próxima etapa, próxima ação, misture bem os ingredientes. Depois, sirvem um copo com canudo. Em seguida, enfeite o copo com limão. Aí eu tenho uma decisão losango. Mais uma. Se eu não quero mais uma, então não. Se a resposta para essa pergunta mais uma é não, eu chego no fim do meu fluxograma. Se a resposta para essa pergunta, para essa decisão aqui é sim, então eu volto para o que eu nomeei aqui, rotulei como 3. Então eu volto para essa etapa onde eu vou lavar o limão e continuar todo o fluxo. Bom, dá para ver claramente nesse exemplo que nós não temos o problema da ambiguidade. Então, se eu tiver duas pessoas olhando para esse mesmo fluxograma, é muito provável que elas entendam da mesma forma, que elas tenham o mesmo entendimento. Mas deu para perceber também que, além de precisar conhecer o significado desses símbolos, né, a semântica dos símbolos, quando o algoritmo cresce, né, quando o fluxograma é grande, fica complicado representar esse fluxograma. Vamos ver o nosso segundo exemplo, que era da multiplicação de dois números. Como é que eu represento o algoritmo de multiplicação de dois números usando o fluxograma? Então, primeiro eu tenho o início, o símbolozinho de início. Depois, a operação de entrada de dados, o símbolo da entrada de dados. Então, eu vou receber como entrada de dados N1 e N2. Em seguida, tenho uma ação, uma computação. O que é que eu faço nessa computação? Multiplico N1 por N2 e coloco o resultado em M. E em seguida, ó, o símbolozinho da saída, eu vou jogar o M, o valor de M na saída. E em seguida, ó, chego no símbolo de fim do fluxograma. Beleza? Então, só para multiplicar dois números, está aí um fluxograma, né? Já não é tão simples desenhar. Mas eu não tenho problema de ambiguidade. Eu
olho o fluxograma e entendo perfeitamente qual a sequência de passos que será executada. Bom, a terceira forma de representar algoritmos é o português estruturado. O português estruturado, ele é uma estratégia intermediária entre a descrição narrativa e o fluxograma. Então, ele tenta diminuir a ambiguidade da descrição narrativa sem ser tão prolixo ou tão burocrático quanto o fluxograma. Então, como é que eu descrevo um algoritmo usando português estruturado? Cada passo, cada tarefa eu vou representar em uma linha. Vou usar verbos no imperativo, do tipo lave, coloque, amasse. Para testes de condição, eu vou usar as expressões se, para repetição enquanto, até que. Então, tem algumas palavras-chave aí no português estruturado. Vantagem do português estruturado: facilita o entendimento do algoritmo, ou seja, da solução do problema, facilita a tradução para uma linguagem de programação, porque em geral as linguagens de programação utilizam essa estratégia de cada comando em uma linha, diminui um pouco a ambiguidade se comparado com a descrição narrativa e não é tão burocrático quanto o fluxograma. Desvantagem: eu preciso aprender as regras do que eu chamo de pseudocódigo, que é esse código escrito em português estruturado. Então, eu preciso saber que para fazer uma condição eu uso o termo se, para fazer uma repetição eu uso o termo enquanto ou até que. Então, eu não tenho símbolos predefinidos, mas eu tenho palavras predefinidas que eu preciso entender. Essas palavras têm uma semântica também. Então, eu preciso entender a semântica dessas palavras. É como se eu tivesse que entender uma linguagem. Só que em vez de ser uma linguagem de símbolo, agora é uma linguagem de palavras. Bom, vamos fazer um exemplo para solucionar o problema de multiplicar dois números, só que agora usando o português estruturado. Então, usando o português estruturado para descrever o algoritmo de multiplicar dois números. Observe que ele é uma estratégia intermediária entre a descrição narrativa e o fluxograma. Cada linha representa um comando. Tudo começa com a palavra algoritmo na primeira linha. Na linha seguinte, eu estou declarando três variáveis, chamadas N1, N2 e M. Todas as três são do tipo numérico, ou seja, são variáveis que podem receber valores numéricos. Na linha seguinte, eu vou escrever uma mensagem para o usuário: digite dois números. Na linha seguinte, leia N1 e N2. Estou dizendo que nessa etapa serão lidos os valores de N1 e N2, são os dois números que eu quero multiplicar. Em seguida, eu vou fazer uma computação multiplicando N1 por N2 e colocando o resultado dessa multiplicação na variável M. Na linha seguinte, ou seja, no passo seguinte, no comando seguinte, eu vou escrever o texto multiplicação igual e depois o valor da variável M. Na última linha, vou terminar o meu pseudocódigo, o meu algoritmo em português estruturado, com a palavra fim, algoritmo e um ponto. Beleza, então aqui está o meu algoritmo para multiplicar dois números em português estruturado, ou seja, descrito usando português estruturado ou Portugal. Veja que se eu quiser traduzir esse meu algoritmo para uma linguagem de programação como C, é muito simples. Aqui eu tenho um preâmbulo de C, da própria linguagem C, um comentário, depois um preâmbulo que um programa em C precisa ter. Não vou comentar isso agora, mas na frente a gente vai comentar cada uma dessas linhas. Mas veja, eu tenho uma linha declare, N1, N2, M. Eu vou ter aqui uma linha onde eu declaro essas variáveis, só que na sintaxe da linguagem C. Então, eu tenho float, N1, N2, M. Aqui eu estou declarando essas variáveis que são locais na memória do computador que podem armazenar valores de um determinado tipo, no caso aqui, float, que é um tipo numérico. A próxima linha do algoritmo é escreva, digite dois números. Veja que a próxima linha do meu programa é printf, que é um escreva na linguagem C, digite os dois números. A linha seguinte do meu algoritmo é leia N1 e N2. A linha seguinte do programa em C é scanf, que é o comando de leitura, N1 e N2. Eu estou lendo aqui os valores de N1 e N2. O próximo comando do algoritmo consiste em multiplicar N1 por N2 e atribuir a variável M.
Próximo comando aqui no programa em C, eu multiplico N1 por N2 e coloco o resultado na variável M. Próximo comando, ou próximo passo do algoritmo é escreva multiplicação igual a o valor da variável M. Próximo comando no meu programa em C, printf, ou seja, escreva a palavra multiplicação igual e depois o valor da variável M. Para o final do algoritmo, né, o fim do algoritmo em C. Então veja que o núcleo aqui do algoritmo, cada linha do algoritmo, ela foi mapeada em uma linha da linguagem C, né, para esse núcleo, tirando o preâmbulo aqui do algoritmo, né, e o preâmbulo necessário para um programa em C. Mas o núcleo aqui do meu algoritmo, o core aqui do meu algoritmo, para cada linha do algoritmo eu gerei uma linha no meu programa em C. Esse mapeamento do pseudocódigo em Portugal, ou em português estruturado, para o meu programa em C, ele foi praticamente direto. Então, uma vez que você sabe elaborar algoritmos e descrever esses algoritmos em Portugal, ou português estruturado, é muito fácil mapear para uma determinada linguagem de programação. Se você gostou da nossa aula de hoje, então não esquece de deixar o seu joinha, compartilhe esse vídeo, marque os amigos do curso. Se você tem dúvida, coloca aqui nos comentários. Se tem sugestões, coloca no comentário. E até a próxima aula. Fica ligado!